Olá, meu nome é Luiz Felipe e sou estudante de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E o trabalho que eu vou apresentar hoje se chama Desamonificação de efluente sintético em reator de biofilme aerado em membrana, MABR, em batelado sequencial como alternativa para tratar efluentes com alta carga de nitrogênio. Muitas indústrias abatedoras geram altos resíduos com alta carga de nitrogênio. Logo, esse projeto visa um meio para tratar esse resíduo. A via NaMox é uma via mais simplificada e apresenta vantagem quando se comparada à via convencional. A via NaMox ela é pendente da nitritação parcial, ou seja, o uso de aeradores é parcial, necessita somente para levar 50% do nitrogênio amoniacal a nitrito. Observando o esquema, a forma convencional transforma o nitrogênio amoniacal em nitrito por meio de bactérias nitrificantes. Posteriormente, o nitrito é convertido em nitrato e, por fim, gás nitrogênio. A via NaMox, junto com as bactérias nitrificantes, é mais rápida, utilizando o nitrito como receptor final de elétrons, transformando diretamente em gás nitrogênio. A biomassa NaMox ela pode ser obtida a partir de lodo bruto em lagoa anaeróbia e passando por fatores como restrição de OD, controle de temperatura, promove uma seleção que chamamos de enriquecimento, onde outras bactérias são inibidas e permitindo o desenvolvimento das bactérias anamox. Como já falado, essa via traz vantagens como baixa geração de lodo, economia de aeração, economia de espaço físico e dispensa o uso de carbono orgânico. Iniciando materiais e métodos, para ter o uso da via NaMox que não utiliza oxigênio em consórcio com a via nitrificante que utiliza oxigênio, utiliza-se uma tecnologia chamada MABR, que é um reator de biofilme aerado em membrana, que consiste numa membrana de silicone disposta de forma helicoidal no reator, com uma de suas extremidades ligada a um aerador, que injeta ar dentro da membrana e a sua outra extremidade ligada numa coluna de água que cria uma pressão negativa. Essa pressão ela força a saída de ar pelos microporos da membrana, logo a bactéria nitrificante, que necessita de oxigênio, ela cria um biofilme aderido à membrana e ao mesmo tempo que cria condições anóxicas na base do reator para as bactérias anamox. O reator também foi contido dentro de uma câmara de temperatura, que manteve sua temperatura constante de 32 graus, e também foi alimentado com efluente sintético numa concentração de 200 mg de amônia, junto com micronutrientes necessários para o enriquecimento da biomassa da MOX. Também foi se realizada a análise físico-química de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato, pH e alcalinidade total. Nos resultados de discussões, no TRH de 3 dias, que durou mais ou menos 76 dias de operação, o reator estava em fase de adaptação, com a remoção média de nitrogênio de mais ou menos 20,1% e atingiu picos de remoção de 77,7%. Já no segundo período do reator, que durou 147 dias, a remoção média de nitrogênio do reator subiu para 33,75%, atingindo máximos de 82%. Essa instabilidade no reator se atribui a altas taxas de oxigênio dissolvido identificadas ao longo do experimento. Já no último período do reator, no TRH de 3 dias, que durou mais ou menos 31 dias, o reator apresentou melhora com a eficiência de remoção de nitrogênio, subindo para 51,3% e atingindo picos máximos de 75,3%. Em termos de remoção de nitrogênio, em pesquisa semelhante realizada por Ferreira e Assis em 2020, eles obteve um valor médio de remoção de 78%, trabalhando com uma concentração de 100 mg de nitrogênio amoniacal. Já no presente reator, foi utilizada uma concentração de 200 mg. Quando se comparado à pesquisa, apresentou um maior percentual de remoção de amônia, sendo superior a 100 mg por litro. Concluindo o trabalho, o reator, apesar de apresentar grande estabilidade ao longo do experimento, atingiu todos os objetivos propostos. Com a ausência de carbono orgânico por ser uma alimentação sintética, toda a remoção de nitrogênio foi sim pela via NaMox. O reator também apresentou desequilíbrio com o aumento de oxigênio dissolvido, mas isso foi superado e resolvido. Ele também teve um comportamento progressivo em termos de remoção de nitrogênio e comprovou sua eficiência na remoção de altas cargas de nitrogênio, podendo ser estudado e aproveitado para reduzir o tempo de retenção hidráulica do reator. E do trabalho é isso, obrigado.